Salve, salve, gente boa! Sumi, mas voltei. Sumi porque dei uma descansada. Pô, também mereço, né? Fim de ano e tal. Mas voltei para a gente terminar a série especial de vídeos sobre a tentativa de golpe de Estado no Brasil, aquela que o Bolsonaro tentou dar. Pois é, desde a semana passada, em vários episódios, eu estou te contando todos os detalhes de como que foi feita a tentativa de golpe de Estado. Isso baseado no relatório da Polícia Federal, que investigou tudo, e também baseado no noticiário da época, que a gente vai montando as peças do quebra-cabeça e vai vendo como tudo se encaixa. Hoje é dia do sexto episódio. A gente já contou como Bolsonaro passou 4 anos criando o clima do golpe. A gente já contou o que aconteceu nos primeiros dias após a derrota nas eleições, até a primeira tentativa de detonar o golpe em 12 de dezembro de 2022. No terceiro episódio, eu te contei o que aconteceu do dia 12 até o dia 24 de dezembro, quando foi detonada a segunda tentativa de golpe de Estado. No episódio 4, eu te contei o que aconteceu dali até o dia 8 de janeiro, que foi a terceira e última tentativa, pelo menos até então, de se dar um golpe de Estado. E no quinto episódio, eu te contei sobre o general Augusto Heleno, qual era o papel dele, que era uma babá do Bolsonaro e acabou sendo um dos articuladores do golpe. E hoje a gente vai falar do gerentão, do cara que cuidou de toda a operação golpista, que supervisionou todos os golpistas que estavam agindo mancomunado para impedir a posse do Lula. Vou falar do general Braga Neto nesse vídeo, vem comigo que você vai entender tudo que ele fez nesse plano golpista. Eu sou Ricardo Mello, explicador geral da República, e estou aqui para traduzir o politiquês para o bom e velho português. E já te peço para sentar o dedo no like, para se inscrever no canal, para ativar o sininho. Também te convido a entrar no nosso grupo do WhatsApp, porque lá o conteúdo chega sempre primeiro. Aqui na descrição do vídeo tem o link para você entrar no grupo. E te peço, se puder e se quiser, para participar do financiamento coletivo, porque é graças a ele que eu consigo manter esse trabalho de jornalismo independente no ar, sem patrão, graças à sua contribuição. Você pode contribuir sendo membro do canal. Aqui embaixo também tem um botão que é o Seja Membro. E tem também essa chave Pix aqui. A maioria usa ela, tá? Se não tiver nada com o qual você possa contribuir, contribua com um like, com um comentário, com uma inscrição. O seu engajamento também é uma forma de remuneração. Mas vamos lá, tem muita coisa que eu tenho certeza que você quer saber. Como é que tudo aconteceu, né? Braga Neto entrou nessa história como? Então, a partir de agora, você vai entender. Vem comigo, a história começa muito antes do início do governo Jair Bolsonaro. Braga Neto tem uma carreira militar, sem assim nenhum episódio de destaque, como a gente, por exemplo, mencionou lá a passagem do Haiti, do Augusto Heleno. Ele, na verdade, é um militar que fez carreira, foi crescendo na hierarquia com o passar dos anos e teve duas atuações importantes que transformaram o Braga Neto numa pessoa conhecida nos meios políticos. Primeiro, ele foi um dos coordenadores de segurança da Olimpíada do Rio de Janeiro em 2016. Depois de ter realizado esse trabalho nas Olimpíadas, ele se credenciou para um posto mais alto e acabou conseguindo. Como? Então, você se lembra, teve o impeachment da Dilma, né, aquele golpe de 2016, e os militares tiveram uma participação decisiva, conforme você já sabe, mas é sempre bom relembrar, né? Foram os militares que publicaram mensagens pressionando os ministros do STF para que eles não deixassem o Lula livre, para que ele não pudesse disputar as eleições. Foram os militares que pressionaram o Supremo Tribunal Federal para aceitar todo o processo de impeachment da Dilma. E depois o Temer, que acabou sendo beneficiado com esse golpe, porque ele virou presidente, ele fez todo o trabalho de aproximação, de pedir bênção para os militares. Pois é, olha essa notícia aqui. Temer se reuniu diversas vezes com militares antes do impeachment de Dilma. É o seguinte, o Temer, ele escreveu um livro. E aí, nesse livro, ele conta que antes da Dilma ser derrubada da presidência, ele, como vice, participou de inúmeras reuniões com os militares. O que se sabe dessas reuniões a partir de informações do livro e também de informações levantadas com o pessoal militar que conversa com jornalistas e contou a história. Seguinte, o Temer, já sabendo que a Dilma estava em vias de cair, procurou os militares, principalmente o general Vilas Boas, que na época era o comandante do exército, para dizer, e aí, vocês vão deixar eu assumir? Vocês vão deixar eu virar o presidente? Obviamente, está falando isso por quê? Porque os militares estão no controle de toda aquela situação, né? E aí, nesse episódio, o Vilas Boas teria dado a benção, falado, tudo bem, derrubando a Dilma, se assume, a gente vai te garantir, vai te manter. Mas
a gente quer algumas coisas em troca. E aí, o Temer resolveu dar. Claro. Essa matéria aqui deixa tudo muito claro, como militares ganharam protagonismo inédito no Brasil desde a redemocratização. Assim que o Temer vira presidente, ele enche o governo de militares, coisa que nunca tinha acontecido. Desde que os militares saíram do poder lá em 1985, entregaram o poder para um civil, que tinha sido o Sarney, né? O Tancredo ganhou a eleição, mas morreu, o Sarney assumiu. E aí o Temer encheu o governo de militares. E olha só, essa articulação golpista junto com os militares fica claro numa outra conversa também importante. Você se lembra daquela famosa conversa do Romero Jucá com o Sérgio Machado, daquela do um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo, vamos tirar Dilma, botar o Michel, lembra disso? Então, nesse mesmo diálogo que está aqui, tem um outro trecho que eu queria te mostrar que, assim, na época não chamou muita atenção, mas é importante a gente registrar dentro desse contexto aqui. Olha só, o Romero Jucá fala para o Sérgio Machado: conversei ontem com alguns ministros do Supremo. Os caras dizem, só tem condições de alguma coisa inaudível sem ela, a Dilma. Enquanto ela estiver ali, a imprensa, os caras querem tirar ela, essa porra não vai parar nunca, entendeu? Então, aí que vem. Estou conversando com os generais, comandantes militares. Está tudo tranquilo, os caras dizem que vão garantir. Estão monitorando o MST, não sei o quê, para não perturbar. Ou seja, o cara que era ali braço direito do Michel Temer disse que nessa articulação para tirar a Dilma e colocar o Michel Temer, eles também estavam tratando com os comandantes militares para eles darem um ok. E aí Temer vira presidente, enche o governo de militares e resolve fazer uma jogada populista para tentar melhorar a própria popularidade que estava mal. Desde que o Temer assumiu até o último dia dele, ele sempre foi muito mal avaliado pela população brasileira. Mas aí, em fevereiro de 2018, no Carnaval do Rio de Janeiro, teve um monte de arrastão na praia, arrastão no Sambódromo, uma confusão, violência no Rio de Janeiro, e o Temer, numa jogada para tentar alcançar apoio popular, decretou intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Pois é, o governo nomeia Braga Neto como interventor federal no Rio de Janeiro. Ele era comandante da rediária ali da região e acabou sendo escolhido com o aval do Vilas Boas. Você vai entender por que eu estou falando isso, por que isso é importante. Fica aí no vídeo que até o fim você entende. E o Braga Neto, então, virou uma espécie de governador paralelo, porque o Pezão, que era o governador do Rio de Janeiro, continuou governando o Rio, mas ele não governava a segurança pública. Só o Braga Neto cuidava da segurança pública, junto com outro general que era auxiliar dele, e se remetia diretamente ao Temer. Então, nem o governador tinha poder para mandar na intervenção federal. E aí, o que aconteceu com a intervenção federal do Rio de Janeiro? Foi uma tragédia, uma desgraça. Não melhorou em nada a vida do cidadão carioca. Não melhorou a segurança pública. Muito pelo contrário, os resultados foram horríveis. Publicidade macabra, violência no Rio, explode um ano após a intervenção federal. Mais que dobrou o número de tiroteios no Rio de Janeiro. Reduziu alguns índices de criminalidade, por exemplo, reduziu o roubo de carga, reduziu roubos e furtos, mas aumentou execuções por parte da polícia, aumentou tiroteio, confronto, aumentou bala perdida. Foi durante a intervenção no Rio de Janeiro que Marielle Franco foi assassinada. E a intervenção prometeu que ia descobrir quem eram os assassinos. Acabou a intervenção em nada, né? Só mais de 5 anos depois que a gente foi descobrir quem eram os verdadeiros mandantes e os verdadeiros assassinos. Então, assim, a intervenção não trouxe nenhum resultado benéfico para o Rio de Janeiro. E pior, trouxe um resultado bastante ruim, além desse, de ter aumentado o número de tiroteios, enfim, da cidade ter ficado mais violenta. Intervenção militar não controlou o avanço da milícia no Rio de Janeiro. Exatamente. Esse foi outro efeito colateral da intervenção no Braga Neto. Por quê? Porque as Forças Armadas, eles viraram a polícia, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, tal, tinha tanque na rua, soldado na rua, e esse pessoal comandado pelo Braga Neto. Então eles faziam operação na favela, por exemplo. Entrava lá com tanque, entrava lá com jipe de guerra, com soldados e tal. Não era mais a polícia militar, nem a polícia civil que entrava no morro, eram as Forças Armadas. E aí o que eles faziam? Eles expulsavam os traficantes. O Estado não entrava na favela. E quem entrava? A milícia. A milícia não precisava entrar em confronto com os traficantes, porque as Forças Armadas faziam esse trabalho, botavam os traficantes para correr, os milicianos entravam no território, miliciano que é tudo ex-policial, alguns são policiais da ativa, que ainda não saíram, né, da corporação, assumiam o poder nessas comunidades. Então, a milícia explodiu no Rio de Janeiro no período da intervenção militar. Hoje,
mais ou menos 40% do território da cidade do Rio de Janeiro está dominado pelas milícias. E isso muito também graças à intervenção militar do Temer lá em 2018, que foi chefiada pelo Braga Neto. Você pensa que acabou? Tem não, tem mais. Em 10 meses de intervenção, tiroteios crescem 56%. Existiu o Observatório da Intervenção, que foi um grupo que acompanhava a intervenção para saber se estavam ou não estavam indo para o rumo certo. Né? Teve uma redução, como eu falei, 14% no roubo de cargas, mas o número de mortes pela polícia cresceu 40%. E aí, agora, mais recentemente, a gente descobriu que tinha outras sacanagens por trás dessa história. Fraudes na intervenção do Rio de Janeiro, chefiada por Braga Neto, são alvo da Polícia Federal. O que acontece? Descobriram uma sacanagem da grossa na compra de colete à prova de balas para os militares da intervenção. O Braga Neto, que era o interventor, ele fez um pedido para dispensar a licitação para contratar colete à prova de bala, comprar mais de 9 mil coletes à prova de balas. O valor total dessa compra dava mais ou menos 40 milhões de reais. E aí o Tribunal de Contas da União, tudo bem, vamos dar o benefício da dúvida, pode fazer a compra sem licitação. E aí o que se descobriu no futuro? Passou um tempo e se descobriu isso. O Braga Neto comprou coletes à prova de bala sem licitação, superfaturados, e ainda comprou de uma empresa de mercenários, uma empresa que também forneceu equipamentos para assassinarem o presidente do Haiti. E quem descobriu isso? Foi a gente aqui? Não, foi os Estados Unidos. Uma investigação nos Estados Unidos, que era relacionada à morte do presidente do Haiti, descobriu que quem forneceu armas, veículos, coletes, foi a mesma empresa que vendeu os coletes para a intervenção do Braga Neto. E aí essa investigação está rolando, o processo está correndo. Inclusive, na época, o Tribunal de Contas da União percebeu que estava tendo ali um sobrepreço, né, um superfaturamento em mais de 4 milhões e 600 mil reais, mandou suspender o contrato, então o contrato acabou não sendo efetivado porque as irregularidades foram descobertas. O que a gente descobriu depois é que a empresa fornecedora estava envolvida com o assassinato do presidente. E essa gente que estava ali ligada ao Braga Neto, porque o Braga Neto pediu formalmente para contratar a empresa direto, sem fazer licitação. Depois veio o governo Bolsonaro, ele já estava conhecido, já tinha sido interventor, depois foi comandante militar do Leste, e aí o Braga Neto foi empossado ministro-chefe da Casa Civil em 2020, no segundo ano do governo Bolsonaro. Ele ainda era militar da ativa, aí ele foi para a reserva, e aí entrou no governo Bolsonaro como ministro-chefe da Casa Civil. E aí começa o primeiro Frankenstein na presença do Braga Neto no governo, né? Um militar comandando a Casa Civil. Pois bem, um ano depois, ele virou ministro da Defesa. O Bolsonaro trocou o ministro da Defesa e colocou lá o Braga Neto como comandante-geral, né? O ministrão que mandava no Exército, na Marinha e na Aeronáutica. E o Braga Neto sempre foi um cara muito próximo do general Vilas Boas, que é também meio que um mentor do Bolsonaro, e passou a ser muito próximo do Bolsonaro. Do mesmo jeito que o Augusto Heleno era meio que babá do Bolsonaro, o Braga Neto também era, mas o Braga Neto fazia os contatos políticos, fazia a articulação para o Bolsonaro, e durante o movimento golpista era ele que coordenava todo o time. Se fosse uma empresa, a organização criminosa, a gente estaria dizendo aqui que o Braga Neto era tipo, sei lá, o gerente, o diretor executivo, sabe? O cara que se reporta só ao dono. E abaixo dele está todo mundo. Esse era o Braga Neto na história do golpe. E no cargo de ministro da Defesa, ele começou a exercer pressão por conta do voto impresso. Lembra aquela história? O Congresso ia votar uma proposta para instituir o voto impresso, e aí o Braga Neto teria mandado um recado, segundo essa reportagem do Estadão, revelou na época, mandado um recado para o Arthur Lira, que já era o presidente da Câmara, dizendo, se não tiver voto impresso, não vai ter nem eleição. Essa é a posição das Forças Armadas. Essas palavras pegaram extremamente mal no meio político. O Braga Neto foi questionado, negou, falou, imagina, eu não mando recado e tal, mas pegou mal pra caramba. Tão mal que o Congresso rejeitou a proposta do voto impresso. Ele saiu derrotado nessa. Mas não desistiu, como a gente viu, né, ao longo das articulações golpistas. O Bolsonaro, depois que ele perdeu as eleições, ele sumiu, você se lembra, ele ficou um tempão sem se pronunciar, sem aparecer, diziam que ele estava doente, que ele estava deprimido.
ele estava com erisipela, que ele estava com um monte de problema. E, na verdade, ele estava nos bastidores articulando o golpe de Estado. E quem estava fazendo isso junto com ele era o Braga Neto. O Braga Neto, inclusive, no dia 18 de novembro de 2022, ele foi lá no Cercadinho, lá onde o Bolsonaro costumava ir para falar com os apoiadores. Não percam a fé, é o que eu posso falar agora, disse Braga Neto a bolsonaristas em meio à conspiração sobre golpe. Pois é, ele saiu, foi lá conversar, o vídeo está aqui, ele foi falar com as pessoas que estavam acampadas em porta de quartel, que ficavam lá na porta do Palácio da Alvorada, para falar, olha, estamos fazendo alguma coisa sim, só não posso contar o que é. Vamos ver rapidinho o vídeo do Braga Neto, que é bem curtinho também. Um prazer, general. Deixa também, não vou roubar minha empresa, não. Tá preocupado com isso. Não, que? E aí? Tô inventando história. O presidente tá bem, tá recebendo gente, não tem problema nenhum. Tá? Vocês não têm uma fé. Não, tá bom. Lá na frente, estamos na frente pra vocês agora. Estamos na frente, comando, tá na frente do general. A gente tá na chuva, tá no Eu sei, vamos. Não só fica. Tem que dar um tempo, tá bom? Tá bom? Eu não posso conversar. Aí, dá um tempo, não percam a fé, nós estamos fazendo alguma coisa. É isso que ele disse, né? E depois a gente descobriu que estava mesmo, que estava ali na articulação golpista. Inclusive, durante o processo, depois da derrota do Bolsonaro, durante toda a organização golpista, ele também esteve lá, ele e o Bolsonaro, para conversar com o Vilas Boas. O Vilas Boas, ele tem uma doença degenerativa gravíssima, esclerose lateral amiotrófica. É uma doença paralisante. O Vilas Boas hoje praticamente não se mexe mais, se comunica por meio de um computador, anda de cadeira de rodas, né? Enfim, exige cuidados 24 horas por dia, mas o cérebro ainda funciona e funciona bem. E é esse cérebro que o Vilas Boas usa para praticar o mal e para aconselhar os golpistas. Então, no dia 7 de dezembro e no dia 14 de dezembro, Bolsonaro e Braga Neto consultaram o Vilas Boas a respeito da trama golpista. O Vilas Boas é muito importante nessa história, por quê? Porque ele é o militar por trás de tudo. Inclusive do Braga Neto, inclusive do Heleno, até do Bolsonaro, o grande idealizador do golpe, que tirou a Dilma, que botou o Lula na cadeia e que tentou impedir o Lula de tomar posse, é o Vilas Boas. E abaixo dele a gente tem Bolsonaro, Braga Neto, General Heleno e Companhia Limitada. Então ele era o grande conselheiro dessa turma. E eles foram lá se aconselhar com ele para saber o que eles faziam para dar o golpe de Estado. Essa fotografia aqui mostra justamente o general Vilas Boas, o general Heleno e o Bolsonaro. Né? Tá aí, você está vendo como ele está bastante debilitado, né? Ele não se mexe, até para respirar ele depende de respirador artificial. Então esse é o general Vilas Boas, o mentor intelectual, primeiro, mais importante da tentativa de golpe de Estado. Não, ele não é investigado, ele não é indiciado, ele não responde por isso, mas todo mundo sabe que tudo que a gente passou de 2016 até hoje é culpa desse sujeito aí. Mas enfim, e Braga Neto? Vamos voltar para o Braga Neto agora a partir das articulações golpistas. O Braga Neto, como eu disse, era um diretor, um gerente do golpe. E como que ele agia? Ele agia em todos os núcleos. Ele supervisionava, ele chefiava todos os golpistas e se reportava diretamente ao Bolsonaro. Então, assim, existiam 6 núcleos que foram criados e assim definidos pela Polícia Federal como os núcleos da organização criminosa que tentou dar o golpe. Núcleo de desinformação e ataque ao sistema eleitoral. Núcleo responsável por incitar militares a aderirem ao golpe de Estado. Núcleo jurídico. Núcleo operacional de apoio às ações golpistas. Núcleo de inteligência paralela. Núcleo operacional para cumprimento de medidas coercitivas. O Braga Neto atuava em todos. Todos, porque ele era o gerentão. Então, assim, núcleo de desinformação e ataques ao sistema eleitoral. O Braga Neto determinava, mandava mensagens para outras pessoas que faziam parte do gabinete do ódio, inclusive do gabinete do ódio militar, para poder desacreditar as urnas eletrônicas. Então ele também ajudou a espalhar aquela história de que as urnas não eram confiáveis. Núcleo responsável por incitar militares a aderirem ao golpe de Estado. Existia um grupo de militares que ficava tentando incitar outros militares a entrar com eles na empreitada golpista. Não só os comandantes, mas também militares de baixa patente. Era um núcleo que fazia cartas, que fazia manifestos, que conversava com outros militares, principalmente os Kids Pretos, e o general Braga Neto também chefiava essa turma que fazia essa incitação aos militares para eles aderirem ao golpe de Estado. E também
teve um papel determinante para pressionar os comandantes que não queriam aderir ao golpe de Estado. Foi o Braga Neto que determinava, mandando mensagem de WhatsApp, que enxovalhassem a imagem do Freire Gomes, que era o comandante do Exército e não queria dar o golpe, que atacassem a família dele nas redes sociais, principalmente no ambiente militar, né? Nos grupos militares, nos ambientes em que os militares da reserva, já reformados, frequentavam, tipo o clube militar, e também dentro dos quartéis, né? E também incitou ataques ao Batista Júnior, que era brigadeiro comandante da aeronáutica, que também não quis aderir ao golpe. Tem até uma conversa que foi mostrada pela Polícia Federal dele com o Ailton Barros. O Ailton Barros também era um capitão que foi expulso do Exército por corrupção, aquele famoso morto-vivo, a mulher dele recebe a pensão, e o Braga Neto manda mensagem para o Ailton Barros e fala: entregue a cabeça dele aos leões, vai para cima dele e da família dele, se referindo ao Freire Gomes e se referindo ao Batista Júnior, os dois comandantes militares que não aderiram ao golpe. Então, foi o Braga Neto que chamou Freire Gomes de cagão, chamava os generais que não compactuavam com o golpe de traidores da pátria, tentava criar uma pressão dentro do meio militar para obrigar os comandantes a aderir ao golpe. Ao mesmo tempo, ele coordenava as pessoas que, por sua vez, chefiavam as manifestações golpistas. Então ele ia atrás de dinheiro para bancar o acampamento golpista lá na porta do quartel em Brasília. Ele conseguiu dinheiro com o pessoal do agro, entregou esse dinheiro numa sacola de vinho, cheio de notinha dentro, entregou para um dos militares, porque precisava pagar barraca, alimentação, banheiro químico para essa gente que estava nos acampamentos golpistas. E ele também foi levantar grana para financiar a tentativa de assassinato do Lula, do Alckmin e do Alexandre de Moraes. Foi ele também. Por quê? Porque os outros militares pediam dinheiro para o Mauro Cid. Ó, Mauro, eu preciso de 100 mil aí, porque tem que levar uns militares do Rio de Janeiro para Brasília, tem que pagar hotel, comida para esse pessoal e tal. E o Mauro Cid ia no Braga Neto, pedia esse dinheiro, o Braga Neto encaminhava um jeito. Então ele também atuava no financiamento desse núcleo operacional de apoio às ações golpistas, que é a galera que ia dar o golpe mesmo na prática, que ia matar o Lula, que ia matar o Alckmin, que ia matar o Alexandre de Moraes. Núcleo jurídico, a galera que fez a minuta do golpe, né, o decreto de estado de defesa no TSE, a minuta da criação do gabinete de crise, que iria administrar o Brasil provisoriamente, e o Braga Neto seria o administrador do Brasil provisório, junto com Augusto Heleno. Então, esse núcleo responsável por fazer os documentos jurídicos que seriam usados para justificar o golpe, estado sítio, essas coisas todas, esse núcleo jurídico também era chefiado pelo Braga Neto. Núcleo de inteligência paralela. Era aquele núcleo que espionava os adversários, que usava a ABIN paralela para espionar os adversários, que estava sob o comando do Augusto Heleno, né? O Ramagem era o chefe da ABIN, subordinado ao Heleno, e o Heleno ali, ombro a ombro, lado a lado com o Braga Neto, comandando essas ações, determinando quem tinha que ser vistoriado, monitorado, né? Quando o Alexandre de Moraes viajava, onde que ele estava, onde que ele não estava, se ele ia para São Paulo, se ele não ia, para saber onde ele estava, porque eles iam prender e matar o Alexandre de Moraes. Tudo isso sob o comando do Braga Neto. Núcleo operacional para o cumprimento de medidas coercitivas. Essa galera é o seguinte: deu golpe, vai ter revolta, claro, o povo vai para a rua. Aí tem uma galera que fica responsável por reprimir esse povo. Inclusive, tinha a previsão de matar uma outra pessoa, que seria uma liderança, teoricamente, na cabeça dos golpistas, seria uma espécie de herdeiro político do Lula. Essa pessoa também seria assassinada para reprimir os protestos, para a esquerda falar: ih, não vamos enfrentar não, porque esses caras são perigosos. Então isso também era comandado pelo Braga Neto. O Braga Neto, então, era o braço direito, o braço esquerdo do Bolsonaro, que também é um sujeito que não tem capacidade de organizar, de criar, de inventar nada, né? Mas ele tinha o voto, ele tinha o apoio popular, ele tem essa coisa de ser o político com a visibilidade, né? Então ele era a figura, a eminência parda, a figura emblemática lá acima, que permaneceria no poder se o golpe tivesse dado certo. Mas para isso, ele tinha um monte de gente embaixo trabalhando. E todas essas pessoas embaixo trabalhando estavam subordinadas diretamente ao Braga Neto, o gerente da tentativa de golpe de Estado. Foi assim que o Bolsonaro tentou dar o golpe usando essas pessoas. Inclusive, esse é o assunto do meu próximo vídeo. O Bolsonaro fazia o quê? Qual que era o papel dele nessa tentativa de golpe? De que maneira ele se comportou
para tentar dar o golpe de Estado. Você vai saber no próximo vídeo que eu vou te contar. Eu fico por aqui, mas eu volto para terminar essa série e ano que vem a gente tem muita política para falar. Um abraço para você. Tchau.